Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Hoje, gente, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico. Já estou aqui com a minha Bíblia, tá bom? E nós vamos continuar o livro de Números, que nós estamos estudando. Vamos ver se dá para a gente encerrar hoje o livro de Números. Tá? O povo de Israel está a caminho da terra prometida e eles ficam ali no deserto, ali preparando para entrar na terra prometida. Tá? Na aula passada, a gente estudou a história muito interessante do Balaão, daquele adivinho Balaão, que o rei lá de Moabe pediu para que ele amaldiçoasse Israel, mas ele não amaldiçoou. Em vez de ele amaldiçoar, ele abençoou Israel, tá? Porque ele temia Deus. Tá? E tem aquele episódio interessante da jumenta dele que falou, não sabemos se aquilo é verdade ou se é uma figura de linguagem. Tá? Mas o mais importante é que a lição que nós vimos na aula passada, né? Então hoje eu quero continuar, tá? O livro de Números, já estamos aí praticamente na reta final. Nós paramos no capítulo 24, na Bíblia de Jerusalém. Hoje eu vou para o capítulo 25, que está na página 241 da Bíblia de Jerusalém. Então, se você quiser me acompanhar, página 241, página 220, e capítulo 25. O capítulo 25, ele vai contar a idolatria do povo de Israel. Depois de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, né? Tanta coisa que Deus faz e vem fazendo, eles não são fiéis à aliança que eles tinham feito com Deus, de servir somente ao Deus verdadeiro. Então aqui eles cometem idolatria e Deus fica bravo, lógico. Não é? Deus abandona. Quando Israel cometia idolatria, Deus abandonava o povo. Tá? Israel estabeleceu-se em Setim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses. O povo comeu e prostrou-se diante de seus deuses. Estando Israel assim ligado com Baal de Fegor, a ira do Senhor se inflamou contra Israel. O Senhor disse a Moisés: toma todos os chefes do povo, empala-os em face do sol para o Senhor. Então a ira ardente do Senhor se afastará de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um aquele dos seus homens que se ligaram a Baal Fegor. Eis que chegou um homem dos israelitas, trazendo para junto
de seus irmãos esta madianita, sob os próprios olhos de Moisés e a tenda da comunidade dos israelitas, que choravam à entrada da tenda da reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eliezer, filho de Araão, o sacerdote, levantou-se do meio da comunidade, tomou uma lança, seguiu os israelitas até a alcova e lá transpassou pelo ventre juntamente com a mulher. E a praga que feria os israelitas cessou. E morreram dentre eles 24.000 devido à praga. O Senhor falou a Moisés e disse: Finéias, filho de Eliezer, filho de Araão, o sacerdote, fez cessar a minha ira contra os israelitas, porque entre eles foi possuído do mesmo zelo que eu. Por isso, no meu zelo, não destruí os israelitas. Por essa razão eu afirmo: dou-lhe a minha aliança de paz. Será para ele e para a sua descendência depois dele uma aliança que garantirá o sacerdócio perpétuo. Em recompensa do seu zelo pelo seu Deus, poderá realizar o rito de expiação pelos israelitas. O israelita morto foi morto com a madianita e chamava Zambre, filho de Salu, príncipe de uma casa patriarcal de Simeão. A mulher madianita que foi morta se chamava Cosbe, filha de Sur, que era chefe de um clã de uma casa patriarcal em Madian. O Senhor falou a Moisés e disse: assaltai os madianitas e feri-os, pois foram eles que vos assaltaram os seus artifícios contra vós, no caso de Fegor. E no problema de Cosbe, irmã deles, filha de um príncipe de Madian, aquela que foi morta no dia da praga surgida devido ao problema de Fegor. Então, o que o texto aqui, gente, quer dizer para nós, quer nos ensinar? Tá? O que nós podemos trazer aqui? Tá? Veja, muito mais do que a gente entender a Deus aqui como um Deus carrasco lá do Antigo Testamento, né? O povo tem muito essa visão. O Deus do Antigo Testamento era um Deus carrasco, violento, mas não é verdade, não é isso. Tá? Quando fala aqui duas vezes da ira de Javé, do Senhor, eu já expliquei. Essa ira não é o pecado da ira, porque Deus não pode ter pecado. A ira é um pecado capital. Essa ira do Senhor aqui é a justiça. Deus tem que fazer justiça. Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. E aqui no Antigo Testamento, Deus, nós ainda não estávamos no tempo da misericórdia. Aqui era lei, né? Olho por olho, dente por dente. E tinha também a chamada Guerra Santa entre Israel e os outros povos que eram pagãos. Então, qual era aqui a moral da história do texto? Veja, aqui o povo cometeu dois pecados que era punido até mesmo com a morte, que é a idolatria e a desobediência. Deus ficava bravo com o povo quando o povo caía na idolatria ou quando o povo não obedecia a Deus. Então o que Deus fazia? Deus abandonava o povo. Tá? Porque Deus caminhava com Israel desde lá do Egito, tirou aquele povo do Egito e falou: vocês vão, né, para a terra prometida, vocês vão aqui para o monte me prestar culto, mas vocês não podem cometer idolatria, ou seja, me desobedecer. Não terá, é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de ídolos. E esses ídolos desses povos pagãos, eles eram representados por imagem. Né? Esse ídolo aqui que chama Baal Fegor é um ídolo, né? É um deus pagão que era representado por uma imagem. Então era proibido pela lei de Moisés. Está lá no Êxodo capítulo 20. Ok? Aí sim é idolatria. E aqui diz que o povo estava prestando culto de adoração, largando o Deus verdadeiro e prestando culto de adoração a esse Deus. Ok? Então, Deus comparava isso com a prostituição. Por isso que ele fala aí, logo no começo. O povo se entregou à prostituição.
essa prostituição aí não é a prostituição do sexo. É porque Deus comparava a idolatria do povo com a prostituição. É como se o homem, né, ou a mulher largasse o seu marido e a sua mulher para se prostituir com uma outra pessoa. Entendeu? Ou igual o homem, né, que às vezes deixa a mulher e vai, né, para esses lugares de prostituição aí. Então, quer dizer, então Deus compara, né, esse pecado do sexo, da prostituição, com o pecado de Israel, que largou o Deus verdadeiro para adorar o Baal, lá o Deus dos Madianitas, ok? E outra coisa interessante, eles eram muito levados pelas mulheres. Então aí tem uma mulher aí que ela leva aí um dos israelitas lá para a idolatria. E isso vai acontecer muito. Tá? Por exemplo, o próprio Salomão, que era um rei temente a Deus, Salomão tinha muitas mulheres. Nós vamos ver mais para frente. Salomão tinha muitas mulheres, e a maioria dessas mulheres eram mulheres pagãs, não eram mulheres judias, que acabavam levando Salomão para a idolatria, infelizmente. Está lá no livro dos Reis. Então, gente, isso é um outro ensinamento para nós. A gente tem que ter cuidado. Aqui não é só as mulheres, eu não vou julgá-las, tá? Eu não vou dizer que é só as mulheres, tá? Homens também pode acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado para uma pessoa não nos levar para o mau caminho, até mesmo para uma nova religião, uma outra religião. Infelizmente, os católicos, eles são muito influenciados por pessoas de outras religiões. Ah, vem aqui na minha igreja, vem aqui no meu centro, vem aqui na minha religião fazer uma visita, o católico vai. Eu tenho casos na minha família de pessoas que deixaram a igreja porque receberam convites de pessoas de outras religiões. Tá? Então começa assim, vai lá, não tem nada a ver, vai lá fazer só uma visita e acaba ficando. Tá? Então eu já falei aqui, torno a dizer, eu não aceito convite de outra religião. Isso eu falo com todo respeito às outras religiões. Pode ser até da minha família mesmo. Eu já recebi convite até de pessoas da minha família. Eu não vou em pessoas de outras religiões da minha... Claro, se uma pessoa da minha família casou numa outra religião, eu vou para prestigiar a pessoa da minha família. Eu estou falando assim, para assistir um culto, para assistir lá, né, uma cerimônia lá da outra religião, eu não vou. Por quê? Porque eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha fé. E a fé do outro não é a mesma fé minha. Entendeu? É totalmente diferente. Até mesmo as religiões cristãs, que são nossos irmãos protestantes. Eu os amo de paixão, gosto, tenho muitos amigos, parentes que são, mas eu não frequento igreja protestante. Por quê? Porque é diferente. Tem coisas ali que são diferentes da nossa fé católica. Então você que é católico, não aceite convite para ir em nenhuma outra religião, que você vai ser influenciado. E aí o que acontece? O católico, ele não tem muita formação. Isso aí a gente tem que falar. Eu posso ir, entendeu? Eu tenho capacidade de ir em qualquer religião, porque eu sei que eu não vou ser influenciado, porque eu tenho conhecimento da minha doutrina. Mas e aquele que não tem? Ele vai ser enganado, ele vai escutar coisas ali que vai mexer com a cabeça dele. Entendeu? Vão ser faladas coisas ali que ele não vai entender, porque ele não estuda a sua fé. Entendeu? Então eu não aceito realmente, com muito respeito, carinho, eu não frequento outra religião a não ser a minha. Tá? Então aqui a gente vê quanto que faz mal, né, você ser influenciado numa outra religião, que não é a religião que você frequenta. Tá? Para nós católicos aqui, a religião correta, verdadeira, é a nossa fé. Então nós respeitamos as outras. Todas as outras religiões nós respeitamos. Então, mas você não deve frequentar. Infelizmente, eu conheço gente que frequenta a igreja católica e frequenta outras religiões ao mesmo tempo, frequenta centro espírita, igreja protestante, né, templo budista, né? Não, gente, a gente não deve fazer esse tipo de coisa. Entendeu? A gente não pode fazer isso, porque você vai acabar sendo influenciado. Tá? Infelizmente, isso acontece. Tá? Isso acontece. Aí você começa a namorar uma pessoa. Eu vou contar uma coisa aqui que acontece comigo, que aconteceu comigo, tá?
Já aconteceu, eu sou católico, de eu começar a ter um relacionamento com uma pessoa que não é católica, entendeu? Já aconteceu comigo, por exemplo, uma vez, de conversar com uma pessoa que era espírita, entendeu? Eu falei, ó, a gente pode ser amigo, mas eu não quero ter um relacionamento com você porque você não é da minha religião, tá? Eu vou para a igreja, para a missa, você vai para o centro espírita. E não é a mesma fé, não é a mesma religião. Eu vou querer rezar o texto, eu vou querer... Então não é a mesma coisa, não é legal. A mesma coisa que quem casa com uma mulher de protestante. Entendeu? Eu também nunca namorei uma pessoa que não fosse católica. Se já não dá certo católico com católico, imagine, né, se eu namorasse, casasse com uma pessoa protestante. Eu quero rezar o texto, a pessoa não quer. Eu vou para a missa, ela vai para o culto. Né? Então, quer dizer, eu tenho imagem da minha casa, ela não vai querer, né? Ela não vai gostar. Então, quer dizer, cada um, gente, cada macaco no seu galho. Você é católico, tem que casar com pessoa católica. Protestante com protestante, espírita com espírita, e assim vice-versa. A igreja até aceita fazer um casamento de pessoas de religiões diferentes, mas a igreja não aconselha. Tá? Olha só o que deu. Acabou levando para a idolatria. Entendeu? E Deus ficou bravo. Tá? Aí, gente, outra lição. Deus abandona aqueles que não querem saber de Deus. Enquanto Israel andava com Deus, Deus estava com Israel. Israel vencia todas as batalhas. Agora, quando Israel abandonava Deus, Deus abandonava Israel e Israel perdia as batalhas. Isso é a nossa vida. A gente pode escolher, a escolha é nossa. Ou a favor ou contra Deus. Agora, a gente tem que arcar com as consequências. Nós temos liberdade e livre-arbítrio. Agora, se a gente não escolhe Deus, Deus vai embora. Eu não estou falando isso só para a gente individualmente, não. Estou falando para o mundo de uma forma geral. Tá? Para o nosso Brasil, né? Para a nossa cidade. Se a nossa cidade for uma cidade temente a Deus, Deus vai proteger. Se o nosso país for um país temente a Deus, Deus vai proteger. Por que Deus está abandonando, né, por exemplo, a Europa? A Europa está virando um continente ateu. O povo está abandonando Deus, e Deus está abandonando a Europa. A gente está vendo lá. Entendeu? Lá em Jerusalém. Por que Jerusalém vive em conflito? Por quê? Porque não aceita Jesus como Deus, como Messias. Então, gente, quando a gente apaga a luz, fica as trevas, fica a escuridão. Então, cuidado, irmão. Cuidado se você abandonar Deus. Se Deus for embora, já era, meu amigo. O Salmo é bem claro, se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os construtores, em vão vigiam os sentinelas. Então cuidado, tá? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos mostrar aí o nosso joelhinho no chão e vamos procurar ser um povo de fé no nosso Brasil, na nossa cidade, para que Deus possa continuar olhando por nós. Porque se a gente abandonar Deus, se Deus nos abandonar, a gente está, como diz o povo aí, lascado. Então, gente, esse capítulo 25 aí fala dessa idolatria de Israel, ok? Aí, gente, agora, daqui para frente aqui, tem muitas coisas aqui que vai repetir. E eu não vou ler, porque nós já lemos em capítulos passados, e até mesmo no livro do Êxodo e também no livro do Levítico. Tem muita coisa aqui repetida. Então eu vou passar, ok? Por exemplo, aqui no capítulo 26, vai ter de novo um recenseamento que já tinha lá no começo do livro de Números, no capítulo 1. Então aí no capítulo 26, o Senhor falou a Moisés e Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, e disse: faz o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas, segundo as suas casas patriarcais, de 20 anos para cima, após o serviço militar de Israel. Tá? Então, aqui diz que no versículo 3, portanto, Moisés e Eliezer, o sacerdote, os recensearam nas estepes de Moabe, junto do Jordão em direção a Jericó, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e os israelitas quando saíram da terra do Egito. Então aqui mostra o recenseamento que Moisés e o filho de Arão, que Arão já tinha morrido, tá? Então lá no começo do livro, quem fez o recenseamento foi Moisés e Arão. Como aqui Arão já tinha morrido,
o filho dele, que era sacerdote, fez o recenseamento. O recenseamento eu já expliquei, né? Como se fosse o censo para contar quantas pessoas tinha do povo, ok? E aqui no final diz, eles fizeram também a distribuição das terras para Israel, porque as 12 tribos iriam se organizar, quando entrasse na terra prometida, eles teriam, cada um teria sua herança, as 12 tribos. E aí, então eles fizeram essa divisão conforme, né, o Senhor Deus tinha falado, ok? Aí no versículo 31 do capítulo 26 fala: os israelitas eram, portanto, 601.730 recenseados, ok? Aí Deus manda Moisés fazer a distribuição da terra, né, para cada tribo, ok? E, todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio, segundo o número das tribos patriarcais. Tá? Se receberá a herança de cada tribo, será repartida tendo em conta o maior número e o menor número. Então aqui eles fizeram entre eles o recenseamento. Deus manda também ele fazer o recenseamento dos levitas. Os levitas é a tribo dos sacerdotes. Aí aqui, né, eles fazem também o recenseamento dos sacerdotes também, ok? Junto do Jordão, diante de Jericó, tá? Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Araão, o sacerdote, havia recenseado. E numeraram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor dissera a respeito deles: todos estes morrerão no deserto e não ficarão nenhum, à exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Por quê? Porque esses eram fiéis a Deus lá naquele episódio lá das águas, né, que Moisés tinha ferido lá as rochas lá. Então quem foi fiel foi Josué e também Caleb, inclusive. Esses dois vão levar o povo, entrar com o povo na terra prometida. Moisés não vai entrar na terra, ok? No capítulo 27 vai continuar aí a distribuição entre as filhas aí das tribos, ok? Nós podemos passar, ok? No versículo 5, Moisés levou acaso delas diante do Senhor, e o Senhor falou a Moisés: as filhas das tribos, né? Aqui de Manassés, ok? Aí aqui ele começa a distribuir: aquele que não tiver filhos ficará para o irmão, para os irmãos, dareis herança aos irmãos de seu pai. Se o pai não tiver irmãos, dará, né, aquele que o clã, que o parente mais próximo, tomará posse. E isso será para os israelitas um estatuto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então Deus aqui falou que era para eles distribuir entre eles, aqueles que têm filhos, distribuir entre os filhos, aqueles que não têm filhos, distribuir entre os irmãos, ok? Então aí Deus foi distribuindo entre eles a terra que eles vão ocupar, lá a terra de Canaã, quando eles entrarem na terra prometida. Lembrando que eles já estão a caminho de Canaã, ok? Aí aqui Deus vai começar a preparar Josué para assumir, ser um sucessor de Moisés. Tá? Por quê? Porque Moisés, como eu falei, não vai entrar na terra prometida por causa lá do episódio que nós vimos, que Moisés feriu a rocha. Então Josué aqui já começa a ser o chefe da comunidade no lugar de Moisés. O Senhor disse a Moisés: sobe a esta montanha da cadeia dos Abarim e contempla a terra que dei aos israelitas, ou seja, Canaã. E tendo-a contemplado, será reunido aos teus como Araão, teu irmão, ou seja, vai morrer igual Araão morreu lá. Tá? Pois foste rebeldes no deserto de Sim, quando a comunidade contendeu contra mim, e eu vos ordenei que manifestasse diante de mim a minha santidade pela água. Estas são as águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Sim. Então lá no capítulo 20, né,
que a gente viu lá o episódio da rocha, que nós, um dia desse nós já estudamos sobre isso. Moisés falou ao Senhor e disse que o Senhor Deus dos Espíritos, que anima toda a carne, estabeleça sobre esta comunidade um homem, que saia entre a frente dela e que faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. Então o próprio Moisés pediu a Deus que então colocasse alguém à frente para que levasse o povo, a caminho da terra prometida. O Senhor respondeu a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem está o meu espírito, tu lhe imporás as mãos. Então aqui, gente, Moisés vai impor as mãos para Josué. A igreja católica faz isso até hoje. Então, quem já viu uma ordenação aí, então todas as ordenações na igreja católica é através desse gesto, desde lá do Antigo Testamento. Então o bispo, ele impõe as mãos, por exemplo, o diácono, quando o diácono vai ser ordenado, ele impõe as mãos ao sacerdote, quando vai ser ordenado, o padre, não é? Então a igreja usa esse gesto até hoje, ok? De impor as mãos, ok? Depois traz para diante de Eliezer, o sacerdote, e toda a comunidade dá-lhe diante deles as suas ordens. E ordenou aos israelitas que obedecessem. Ele se apresentará diante do sacerdote Eliezer, que consultará por ele segundo o rito diante do Senhor. Sob a sua ordem sairão e entrarão com ele todos os israelitas, toda a comunidade. Então aí Deus está dando a ordem que o povo tem que obedecer Josué. Por quê? Porque Josué é quem vai levar o povo para a terra prometida. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara, tomou Josué e trouxe para diante de Eliezer, o sacerdote, toda a comunidade. Impôs as mãos e transmitiu as suas ordens, conforme o Senhor dissera por intermédio de Moisés. Então, como eu já disse, a igreja repete esse gesto até hoje, ou seja, o padre, o bispo, ele impõe as duas mãos na cabeça do sacerdote para ordenar o padre e também o diácono, ok? Então o bispo, ele tem essa autoridade já lá desde o Antigo Testamento, lá dado por Deus, ok? E ali é muito bonito, quem já pôde ver uma ordenação, a coisa mais linda do mundo, quando o bispo faz ali a ordenação ali do padre ou do diácono, a coisa mais linda do mundo. Eu já vi pela televisão. Nossa, é muito bonito. Quem tem oportunidade de assistir, deve assistir. Aí ali, Deus coloca ali um poder sagrado para essas pessoas, para comandar o povo, né? Por isso que os nossos sacerdotes têm esse poder de nos abençoar, por quê? Porque foi dado por Deus através do bispo pela imposição das mãos. É um poder sagrado. No capítulo 28, aí ele vai colocar aquele monte de sacrifícios que a gente já está cansado de ver aqui. Tá? Eu vou pular porque nós já vimos no livro do Êxodo, já vimos no livro do Levítico. Então vai ficar muito repetitivo. Então aqui no capítulo 28, fala dos sacrifícios. Tá? O Senhor falou a Moisés e disse: ordena aos israelitas, trazei tempo determinado a minha oferenda, o meu manjar na forma de oferenda queimada de perfume agradável. Tu lhe dirás: estas são as oferendas queimadas que oferecereis ao Senhor. Claro, gente, que hoje esse sacrifício para nós não tem muita serventia, porque o Cristo já ofereceu o sacrifício perfeito diante de Deus. Mas tem algumas coisas aqui que a igreja usa, por exemplo, na liturgia. Por exemplo, o incenso, são as nossas orações que sobem até Deus. Tem essas ofertas aqui, são as ofertas que a gente coloca lá, não só as ofertas em dinheiro, mas também os nossos pedidos. Os nossos pedidos que a gente coloca diante de Deus são as nossas ofertas diante de Deus. Então isso tudo faz sentido, ok? Aí aqui tem os sacrifícios cotidianos, tá? Aqui Deus manda eles colocarem 2 cordeiros de 1 ano, tá? No monte, é o holocausto perpétuo realizado outrora no Monte Sinai, com perfume agradável, uma oferenda queimada ao Senhor.
Tá? Então, esse cordeiro, com o cordeiro farás o holocausto, farás com a mesma oblação e a mesma libação da manhã, como oferenda queimada de perfume agradável ao Senhor. Então, esse cordeiro é o próprio Cristo, né? Tanto que São João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cordeiro aqui, que era o animal lá, já é uma prefiguração do Cristo, que é o verdadeiro cordeiro. Isso já vem lá do livro do Gênesis, quando Deus testa a fé de Abraão e não deixa que Abraão sacrificasse o filho, e Abraão sacrifica já um cordeiro no lugar de Isaac. Ali já representa o próprio Cristo. E aqui é a mesma coisa. Então os judeus, eles ofereciam 2 sacrifícios a Deus, um 6 da manhã e outro 6 da tarde, para aquele animal ali expiar o pecado do povo. Para nós hoje isso não tem serventia nenhuma, como eu já expliquei aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo já fez o único e verdadeiro sacrifício por nós. Ok? O que nós fazemos é perpetuar isso na Santa Missa, que eu já falei também aqui. Aí vai falar do sábado, né, que eu também já falei aqui várias vezes. No dia de sábado oferecereis 2 carneiros, tá? O holocausto do sábado se unirá cada sábado no holocausto perpétuo, de igual modo o seu sacrifício, ok? Aqui ele continua falando dos sacrifícios, eu não vou falar porque senão vai ficar repetitivo. Sacrifícios pelo pecado, né? Quando eles não sacrificavam um cordeiro, era um bode, era um animal, né? Nem os judeus hoje não sacrificam mais animais, porque eles não têm mais o templo, ok? Então nem os judeus não sacrificam mais animais, ok? Um carneiro, um bode, né? Então aqui tanto faz. Aí no versículo 25 diz: no 7º dia tereis uma assembleia santa, não fareis nenhuma obra. Então eles se reuniam aos sábados, mas eles não faziam trabalho nenhum, ok? Então o que nós podemos tirar para nós? Tá? Que para nós o dia sagrado é o domingo, já expliquei, não é mais o sábado. Desde o 1º século a igreja sempre colocou que o nosso dia sagrado é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, ok? Então, para os judeus continua sendo o sábado um dia sagrado, mas para nós cristãos não. Para nós cristãos nosso dia santo é o domingo. Tem seitas cristãs que ainda adotam o sábado. Tudo bem, a gente respeita. Agora, para nós católicos, né, o nosso dia santo é o domingo. Tá? Já falei aqui várias vezes e vou repetir. Se você precisa trabalhar no domingo, beleza, não é pecado. Agora, se você puder não trabalhar, é bom. Tem gente que é obrigada a trabalhar. O motorista de ônibus precisa trabalhar. A enfermeira precisa trabalhar, senão alguém morre. Né? Precisa atender alguém. Então, quer dizer, essas pessoas precisam trabalhar. Agora, você que, por exemplo, tem um comércio, é bom você não trabalhar no dia de domingo. Ok? E mais do que não trabalhar é você ir à missa, porque aqui o povo não trabalhava, mas o povo ia à missa. Diz aqui bem claro. Tá? O povo se reunia em assembleia. Assembleia quer dizer o quê? A reunião que eles tinham, né? A igreja quer dizer assembleia. Para eles era sinagoga. Jesus ia na sinagoga no dia de sábado, quando ele era ainda judeu. Não é? Então quer dizer, muito mais do que você não trabalhar, você descansar, é você ir à missa. A igreja é tão maravilhosa, que eu já falei aqui e vou tornar a repetir. Se você não pode ir no domingo, porque vai trabalhar ou tem um outro compromisso, a igreja aceita que você vá à missa no sábado à noite. A missa do sábado à noite já vale para o domingo, para aquelas pessoas que não podem ir no domingo. Eu não gosto, eu sou sincero, eu vou no domingo. Mas se você não pode ir no domingo, vá no sábado à noite, que já cumpre já o preceito dominical, tá? Se você não puder ir no domingo, ok? Aí agora, algumas festas também que eu já falei aqui várias vezes. As festas dos ázimos. Essa festa dos ázimos, para nós hoje é a Páscoa. Ok? Era o pão sem fermento. Ok? Por isso que a nossa hóstia não tem fermento. Não pode ter fermento. Ok? Então essa festa dos ázimos aí
já é uma prefiguração da nossa festa da Páscoa, ok? A festa das semanas é a festa da colheita. Para nós hoje é a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias para eles após a Páscoa. E para nós, o Pentecostes também é 50 dias. Tá? 50 dias depois da Páscoa. Só que para eles tinha uma outra conotação. Tanto a Páscoa quanto o Pentecostes tinha no Antigo Testamento, que nós católicos, cristãos, pegamos para o Novo. Né? Só que a gente faz o quê? A gente cristianizou essas festas. O que era a Páscoa para o judeu? Saída do Egito para a Terra Prometida. Para nós a Páscoa significa o quê? Jesus, né, a passagem da morte e ressurreição de Cristo. A festa de Pentecostes para eles era a festa da colheita. Né? E para nós é a descida do Espírito Santo, 50 dias depois da Páscoa. Então é importante a gente entender. Okay? Então a gente também tem as nossas festas cristãs. Agora a gente não pode, gente, celebrar as festas judaicas. É um absurdo. A gente não pode. E tem mais aqui. Os judeus tinham muitas festas. Ó, a festa das aclamações, a festa das expiações, a festa das tendas, ok? A festa das tendas é o quê? É porque eles acampavam ali no deserto. Então eles lembravam, já os judeus, todo ano eles lembravam dessa época, que eles ficaram ali acampados ali no deserto. Então eles tinham muitas festas. Jesus mesmo ia várias, está lá nos evangelhos. Jesus ia em festa. Então esse povo aí também é muito radical. Né? Ah, é errado a igreja fazer festa. Não, não é errado não. Por isso que a gente tem lá nossas festas, além das festas do Natal, Pentecostes, do que eu já falei aqui, nós temos as festas juninas, né? A igreja mesmo organiza várias festas durante o ano. Confraternização, às vezes, né? O padre aqui, por exemplo, da Matriz, o padre Luiz Carlos, gosta muito de confraternizar com os paroquianos. De vez em quando ele faz uma festa para os idosos, né, para as crianças. No dia da criança ele adora fazer uma festa para as crianças. Então isso não é errado não, isso vem do Antigo Testamento. Os judeus gostavam de festa e Jesus ia à festa. Jesus foi na festa de casamento, onde ele realizou o primeiro milagre. E os evangelhos mostram Jesus indo em várias festas. Então Jesus não é contra a festa não, gente. Entendeu? Esse povo, a gente também não pode ser radical demais, gente. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Tem uma coisa que eu não concordo. Vender bebida alcoólica nessas festas. Isso eu não concordo. Eu acho que não devia. Entendeu? Porque eu acho errado. Entendeu? Porque a pessoa pode, às vezes, passar da conta. E é festa da igreja, gente. É uma festa, vamos dizer assim, cristã. Então eu sou contra vender bebida alcoólica em festa da igreja. Ok? Mas eu acho válido, sim. Eu já participei de muitas festas na igreja, festa junina. É legal, não é errado, não. Os judeus eles faziam muitas festas e nós cristãos não temos que também parar com esse negócio de muita radicalidade, ok? Olha aí, versículo 39 do capítulo 29. Oferecereis ao Senhor nas vossas solenidades, além das vossas oferendas votivas, vossas oferendas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações e libações, dos vossos sacrifícios de comunhão. Tá? Aí aqui, né, na época das festas, eles ofereciam a Deus, né, tudo aquilo que eles queriam oferecer. Entendeu? Então os judeus tinham até mesmo o casamento dos judeus. Você sabia que o casamento dos judeus era 7 dias de comemoração? Não é igual ao nosso casamento cristão, não. Tá certo que a gente, a maioria da pessoa que casa, né, faz festa. Mas os judeus, a festa deles durava 7 dias. Tá? E eles comemoravam mesmo. Ok? Então não é errado não você comemorar, né, na igreja, casamento, né, até os sacramentos mesmo. Vou fazer a primeira comunhão, fazer uma festa para comemorar, crisma, não é? Não é errado não, gente. A gente não pode ter medo dessas coisas não. Entendeu? Nosso Deus é um Deus alegre. Tem gente que acha que nosso Deus não gosta não é alegre não. Padre Léo que falava isso, né? Tem pessoas que não vai ter o que fazer no céu, porque acha que Deus não gosta né? Aquele Deus carrancudo, que não gosta de festa. Não, gente.
Davi, ele dançava diante de Deus lá na época da Arca da Aliança lá. Até o próprio rei ficava dançando diante de Deus, e Deus não era contra, não. Deus gostava de ver lá o rei dançando. Então, quer dizer, é alegria, a gente tem que ser alegre. Né? As pessoas acham que ser cristão é ser triste. Você ser uma pessoa triste, amargurada. Não, a gente tem que ser alegre, ser pessoas alegres. É muito ruim quando a gente convive com uma pessoa mal-humorada, triste. Não é? Não, a gente tem que ser para frente. Né? O céu é um lugar de alegria. Jesus compara o céu com um banquete, com festa. Jesus gostava de estar no meio do povo. Né? Então nós temos que ser a favor sim dessas coisas. Lei sobre os votos. Também já falei sobre isso. Os votos são as promessas. Então, aqui Deus não é contra. Deus vai falar que pode fazer promessa à vontade, só que tem que cumprir a promessa. Aqui Deus fala que o homem que faz a promessa, mas ele não cumpre, aí sim, ele pode ser punido por Deus, né? Aqui no Antigo Testamento. O Senhor disse a Moisés: eis o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer uma promessa ao Senhor, por juramento, a uma promessa formal, não violará a sua palavra. Tudo aquilo que sair da sua boca, ele cumprirá. Então gente, essa coisa de promessa é coisa séria. Não é pecado fazer, mas cumpra a promessa. Se você não cumprir, se confesse, porque você cometeu um erro grave. Porque você está prometendo para Deus, você não está prometendo para um ser humano. Você prometeu uma coisa para um ser, já é feio, né? Qual é o pai? Se o pai prometeu uma coisa para o filho vai cobrar, não vai? E vice-versa. Então você não deve prometer nada para ninguém que você não possa cumprir. Não é só para Deus, não. Até mesmo para o ser humano também. Agora, para Deus é pior ainda. Né? Se você prometeu alguma coisa para Deus e não cumprir, vá no sacerdote, confesse, tá? Porque você cometeu um erro grave. Então Deus não é contra você fazer a promessa, mas Deus puxa a orelha se você... Porque aí você está brincando com Deus. E com Deus não se brinca. A palavra de Deus é bem clara. Tá? Aqui fala tanto do voto, que é a promessa, quanto do juramento. Outra coisa. Só que no Novo Testamento, Jesus fala que a gente não deve jurar. A gente deve falar sim, sim, não, não. Mas aqui não. Aqui no Antigo Testamento podia até fazer juramentos a Deus, mas desde que se cumprisse o juramento. Claro que alguns juramentos a gente faz. Por exemplo, tem alguns juramentos que até hoje a gente faz. Por exemplo, lá no juizado lá, quando a gente faz um juramento em cima da Bíblia. A gente pega a Bíblia e bota a mão em cima da Bíblia e faz um juramento. Então tem alguns juramentos que a gente faz. O padre, quando ele é ordenado, ele faz um juramento. Obediência, castidade. A gente, quando casa, a gente faz um juramento diante de Deus. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te por todos os dias de sua vida. Infelizmente, né, a maioria não cumpre. Né? A maioria não, alguns não cumprem. Né? Paciência. Mas então, tem alguns juramentos que a gente faz lá diante de Deus. Então, né, é complicado. Você fazer um juramento e não cumprir é complicado. Ok? Esses são os estatutos que o Senhor prescreveu a Moisés naquilo que se refere à relação entre um homem e uma mulher, o pai e sua filha, que ainda é jovem, mora na casa de seu pai. Ok? Aí no capítulo 31, aí vai continuar aquelas guerras intermináveis entre Israel e os povos pagãos, que também nós aqui já falamos. Né? Naquela época, gente, Israel guerreava com muitos povos. Né? Então, isso aí é uma coisa constante no livro. Ok? Então, aqui no capítulo 31, fala da guerra santa contra Madian, os madianitas. Ok? Falou Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós, para que a guerra do Senhor contra Madian. Aí aqui Moisés começa a preparar, não é, no caso os homens, para guerrear contra os madianitas, ok? E eles venceram os madianitas, ok? Mataram os reis de Madian. Os 5 reis madianitas também passaram ao fio da espada de Balaão. Os israelitas levaram cativos as muralhas dos madianitas, suas crianças,
tomaram todo o seu gado, todos os seus rebanhos e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam, bem como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os seus despojos, tudo o que havia capturado, animais e homens. Trouxeram cativos, presos, despojos Moisés e Eliezer, o sacerdote, e toda a comunidade dos israelitas no acampamento nas estepes de Moabe, que se encontraram junto do Jordão em direção a Jericó. Então, gente, aqui vai acontecer o quê? Vai acontecer a guerra entre Israel e os madianitas. E Israel vai derrotar os madianitas. Por quê? Porque Deus estava com Israel. Ok? E quando um povo derrotava o outro povo, acabava com tudo. Pessoas ou prendia ou matava. Né? Aí todo mundo, né, tinha que derrotar, vamos dizer assim, passar mesmo aquele povo todo, né, não se perdoava ninguém. Okay? Infelizmente era a lei da época. Tá? É difícil a gente compreender essas coisas. Eu sei que é difícil. Para nós hoje, fica um pouco complicado entender isso. Mas é a mentalidade do Antigo Testamento. Tá? Era a tal da Guerra Santa entre Israel e os povos pagãos. Ok? Massacre das mulheres e purificação dos despojos de guerra. Moisés e Eliezer, o filho de Arão, saíram do acampamento ao encontro deles. Ok? Moisés indignou-se contra os comandantes das forças. Por quê? Porque deixaste com vida todas essas mulheres. Tá vendo? Então naquela época não podia deixar ninguém com vida. Foram elas que, por conselho de Balaão, se tornaram para os israelitas causa de infidelidade ao Senhor. Ok? No caso de Fegor, daí a praga que veio sobre toda a comunidade de Israel. Gente, esse versículo 17 aqui é pesado, tá? Confesso a você que ele é bem pesado. Versículo 17. Matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino, matai todas as mulheres que conhecem varão, coabitavam com homens, e elas serão vossas. Quanto a vós, acampai durante 7 dias no acampamento, vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver, purificai-vos vós e vossos prisioneiros no 3º e no 7º dia. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro e todos os tecidos de pelo, todos os objetos de maneira. Eliezer, o sacerdote, disse aos combatentes que voltavam da guerra: Este é um artigo de lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, ouro e a prata, o bronze e o ferro e o chumbo, tudo aquilo que resiste ao fogo, o fareis passar pelo fogo e será puro. Todavia serás pelas águas que será purificado. Tudo aquilo que não resiste ao fogo fareis passar pela água. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar no acampamento. Então, eles tinham que se purificar porque eles tinham vindo da guerra. Então, eles usavam 2 coisas aqui para se purificar: o fogo e a água. Por isso que nós temos também esses 2 símbolos aí de purificação até hoje. O fogo, né, que purifica, e também a água. Inclusive, né, a água para nós é um símbolo, simboliza a vida, mas também ela simboliza a purificação. Tá? Agora, gente, né, é complicado, né? Entender esse capítulo, esse versículo é complicado, né? Você vê que o próprio Moisés mandou aqui matar as crianças e também as mulheres lá daqueles que eles estavam combatendo, né? Então eles não perdoavam nada e nem ninguém, nem mulher, nem criança, nem nada. Infelizmente era a cabeça deles da época, gente. Eles não tinham a consciência que nós temos hoje de conversa, de diálogo. Lembra que eles estavam na lei do olho por olho, dente por dente. Tá? A guerra deles era essa: matar e destruir tudo, acabar com todo mundo. Tá? Infelizmente, isso não é fácil de entender, é complicado. Quem não é
quem não tem um conhecimento pode até fazer uma interpretação equivocada do texto, ok? Mas Deus não quer dizer que Deus aprovava essas coisas, que Deus gostava dessas coisas, não. Diz o profeta Ezequiel, Deus não aprova a morte do pecador, não. Pelo contrário, Deus quer que a pessoa se arrependa, né, e viva. Mas aqui é um contexto totalmente diferente, tá? Aqui o contexto era o seguinte: Deus guerreando contra os deuses dos pagãos. E eles próprios tinham essa mentalidade, o povo tinha essa mentalidade que se não matasse todos os inimigos, o próprio Deus ficava com raiva, o próprio Deus ficava enciumado, entendeu? Era a própria mentalidade do próprio povo. Então o próprio Moisés, Araão, eles tinham, né? E o próprio Davi e Salomão também tinham esse costume de matar a todos, mulheres e crianças e todos, entendeu? Então, gente, ainda tem mais coisas aqui, ainda tem mais um pedaço para a gente ler, mas nós já estamos aí com quase 1 hora. Então, eu vou deixar para a próxima aula, e na próxima aula, se Deus quiser, a gente termina o livro de Números. Com a graça de Deus, a gente termina, tá? Na próxima aula, eu creio que dê para terminar o livro de Números. E aí, se Deus quiser, a gente vai para o último livro do chamado Pentateuco, que é a Torá, a lei de Moisés, que é o livro do Deuteronômio, que é um livro bem legal. Eu gosto muito do livro do Deuteronômio, ensina bastante coisa pra gente, tá? É praticamente um último adeus, um último discurso de Moisés ao povo. Ele que ia morrer, quem ia colocar o povo na terra era Josué. Então, antes de morrer, antes de passar o bastão para Josué, Moisés ele faz vários discursos aí no livro do Deuteronômio, para que o povo continue fiel a Deus na terra prometida, tá bom? Mas ainda temos ainda uma aula ainda sobre o livro de Números, aí depois a gente vai para o livro de Deuteronômio, se Deus quiser. Vamos devagar, tá? Não vamos correr, porque não é fácil, gente. Vocês viram aí como que é complicado, né? Esse texto de hoje é difícil, é complicado, é difícil. Imagine a pessoa que vai ler pela primeira vez sozinho. Por isso que a igreja ensina, cuidado na hora de ler a Bíblia sozinho. Procure uma pessoa para te explicar. Não leia sozinho que você vai tirar conclusões precipitadas e erradas. Pode até ficar com raiva de Deus, pode até não querer nem mais saber de Deus. Ah, mas esse Deus é muito ruim, né? O Deus do Antigo Testamento é um Deus muito ruim. Então, não leia a Bíblia sozinho, gente, porque não é fácil. Olha que texto difícil de ler. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei louco da vida. Mas, graças a Deus, eu tive pessoas para me explicar. Então, vamos ter cuidado na hora de ler, tá bom? Então, eu continuo pedindo a você aí que se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos e também comente aí, tá bom? Se você está entendendo, está gostando, qualquer dúvida aí, coloque nos comentários, tá bem? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.